Saúdo os irmãos com a paz que há em Cristo Jesus. Tomem as suas Bíblias, Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 20. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 20. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Tomem assento, meus queridos. A palestra que me foi proposta é o líder e o caráter cristão. E eu queria começar com os irmãos tentando definir de uma forma bem simples, né, o que é o caráter. Caráter não tem a ver com aquilo que a gente fala sobre si mesmo, né? Nós temos um hábito de às vezes falar muito sobre nós mesmos, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei fazer isso, eu sou bom nisso, eu sou honesto, eu sou sincero, eu sou franco, isso, aquilo. Caráter não tem a ver com o que a gente fala ou pensa sobre a gente mesmo. Caráter tem muito mais a ver com atitudes e reações que a gente tem diante da vida, especialmente em momentos de muita pressão psicológica, né? É nesses momentos que geralmente se revela algumas características do caráter, ou mediante um sofrimento intenso. Normalmente é no sofrimento intenso que a gente de fato descobre qual é o caráter que a gente tem. E alguém também disse que caráter é aquilo que a gente é quando ninguém é capaz de nos impedir de fazer alguma coisa, ou seja, aquilo que eu sou quando os outros não estão vendo, ou aquilo que eu sou e faço quando eu estou acostumado a certas coisas erradas, e mesmo que alguém esteja vendo. Então, caráter tem muito a ver com o núcleo, digamos, o núcleo mais interior da minha alma, aquilo que eu sou no mais profundo do meu ser, e que necessariamente não se revela naquilo que eu falo, mas se revela nas minhas reações diante das pressões e das dificuldades da vida. E essas reações, elas tanto podem ser boas, quanto podem ser más, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que são essas atitudes que revelam quem eu de fato sou. Mas o caráter, ele não precisa também vir apenas para fora em situações de crise ou de pressão. O caráter também tem a ver com aquelas escolhas que eu vou fazendo na minha vida e que vão delimitando e marcando e apontando quais os caminhos que eu sigo na minha vida. Então, como eu disse, tem muito mais a ver com aquilo que eu faço, com as decisões que eu tomo, com as reações que eu tenho, com a maneira que eu organizo a minha vida, e não tem praticamente nada a ver com aquilo que eu falo, porque aquilo que eu falo pode estar de alguma forma não em harmonia com aquilo que de fato o meu caráter é. Por isso, os nossos maiores inimigos podem ser nós mesmos. Eu mesmo posso ser o meu maior inimigo, porque o meu caráter, ele pode me levar para pináculos de grandes conquistas
e realizações importantes da minha vida, como também pode me levar para um buraco de miséria, né, diante das escolhas que eu faço com o caráter que eu tenho. E eu tenho sempre diante de mim a decisão de poder fazer as escolhas, tanto na pressão do dia a dia, no sofrimento, nas dificuldades ou nas escolhas que eu faço. Eu sempre tenho a opção de me decidir pelo bem, pela verdade e por aquilo que é belo. Portanto, o caráter, ele é construído a partir dessas escolhas sábias que eu consigo fazer na minha vida. Por isso, nesse texto, se nós lermos alguns versículos adiante desse texto que a gente leu aqui hoje, nós vamos ver que Jesus, ele chama o homem insensato e o homem sábio. O homem insensato é aquele que construiu a sua casa, e nesse caso, o caráter, sobre a areia movediça. Ou seja, ele não cavou fundo os alicerces, como o homem sábio que conseguiu cavar bem fundo os alicerces. Como essa igreja aqui. O que nós vemos aqui não tem nada a ver com aquilo que dá fundamento à igreja. O que nós vemos aqui tem a ver com a estética e com a beleza dela. Mas o que de fato sustenta essa igreja, o que dá força a essa igreja, é o quanto de fundamento, quanto de estaca, quanto de ferro e de cimento está escondido embaixo dessa igreja. Porque caráter tem a ver exatamente com isso, com a qualidade daquilo que eu construo naquele lugar que ninguém consegue ver. Caráter tem a ver com o quão profundamente eu trabalhei, gastei dinheiro, ferro, cimento, massa, mão de obra, para conseguir lançar o fundamento correto da minha vida. Porque tudo demais que a gente vê aqui é consequência dessa fundamentação correta que eu faço da minha vida. Por isso eu disse que tem a ver com as escolhas que eu faço. Então, quanto mais escolhas sábias eu souber fazer, escolhas sólidas de edificar a minha vida sobre a rocha inabalável que é Cristo, tanto mais bonito, belo e perfeito e robusto vai ser o meu caráter que eu estou construindo. Por isso, a luta do caráter é a luta da minha invisibilidade, ou seja, aquilo que ninguém vê, ninguém enxerga, porque está enterrado no fundamento, e ninguém fica admirando o quão belo é o fundamento, porque ele está escondido. Porém, é o fundamento que dá sustentação a toda a beleza que nós vemos aqui nessa igreja em Içara. Por isso, quando eu falo de caráter, eu preciso trabalhar na minha invisibilidade. Ou seja, naquilo que ninguém vê, no mais secreto do meu coração, nas intenções mais profundas, nos desejos mais escondidos, nas vontades mais enclausuradas, naquele lugar onde ninguém tem acesso, onde ninguém consegue ver, somente eu e Deus temos acesso a esse lugar mais secreto. É ali que nós construímos de verdade o nosso caráter. E quanto mais eu investir nessa invisibilidade, o quanto mais eu investir nesse núcleo concreto, interior, mais íntimo do meu ser, e procurar fazer com que esse núcleo mais íntimo seja o mais parecido com Jesus possível for, tanto mais bonito vai ser aquilo que acaba vazando para fora do meu caráter. Porque quando a minha invisibilidade não está de acordo com aquilo que é a parte visível da minha vida, eu preciso trabalhar com duas forças que atuam em mim. Uma, aquela que é a minha invisibilidade, que ninguém vê, e outra, aquela que eu preciso mostrar para os outros. E muitas das vezes,
aquilo que eu preciso mostrar para os outros se transforma numa religiosidade falsa apenas. A religiosidade é aquilo que nos ajuda a nos conectar com Deus. A religiosidade é a maneira como nós organizamos a nossa maneira de adorar a Deus, de viver a nossa vida cristã. E todos nós precisamos demonstrar uma boa religiosidade na maneira de ser, naquilo que os outros veem em nós. Portanto, o quanto mais afinada essa minha exterioridade religiosa estiver com o meu interior invisível, tanto mais eu posso estar em harmonia com a minha vida. Ou seja, tanto mais integral eu posso ser, tanto mais completo, tanto mais tranquilo eu posso viver, porque eu não preciso estar me preocupando com aquilo que os outros vão pensar de mim, ou aquilo que eu preciso mostrar para os outros, que na verdade muitas vezes não é aquilo que está no meu interior invisível. Então, quanto mais eu trabalhar a invisibilidade do meu caráter, tanto mais facilmente eu posso estar tranquilo, deixando que os outros vejam aquilo que eu de fato sou. Agora, quanto mais problemática for a minha invisibilidade, tanto mais eu preciso estar lançando mão de um artifício que nós podemos chamar de máscaras. O quanto mais problemas eu tiver na minha invisibilidade, eu vou ter que me esforçar muito mais para que os outros vejam alguma coisa bonita em mim que eu não sou. Então, por isso que eu preciso lançar mão de máscaras. E todos nós, em algum momento da vida, instantes da vida, nós precisamos usar máscaras, porque às vezes a verdade daquilo que eu penso sobre o outro, ou daquilo que eu projeto sobre o outro, não pode ser visto pelo outro. Então eu preciso lançar mão do recurso da máscara. Mas quanto mais eu for trabalhando o meu interior e deixando que o meu interior seja parecido com a beleza do caráter de Cristo, tanto menos máscaras eu preciso ir usando, e tanto mais beleza eu vou poder deixar extravasar do meu interior para o meu exterior, de formas que eu já não preciso me esforçar tanto para mostrar para os outros aquilo que eu não tenho ou aquilo que eu não sou. Então, por isso que eu preciso trabalhar muito a questão do meu homem ou da minha mulher interior, porque o quanto mais eu trabalho essa invisibilidade do meu caráter, submetendo-a ao senhorio de Cristo, tanto mais eu vou desenvolvendo um bom caráter cristão. Porque, embora a gente consiga usar máscara diante das pessoas para mostrar às vezes aquilo que nós não temos ou aquilo que nós não somos, diante de Jesus é absolutamente impossível usar qualquer máscara, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe exatamente os meus pensamentos, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu vou fazer, as minhas intenções do coração. Ele as conhece todas, porque Ele esquadrinha o meu coração e Ele sabe exatamente o que vai no meu coração. Portanto, o quanto mais transparência eu vou tendo para com Jesus e mostrando para Ele o que de fato é o meu coração e o meu caráter, tanto mais facilmente Ele também pode ter espaço para ir trabalhando essas dimensões da minha vida que precisam ser trabalhadas por Ele e precisam ser submetidas ao senhorio dEle. Portanto, quando nós falamos em santidade de vida, tem muito mais a ver com a minha capacidade de ser transparente diante de Jesus e abrir o meu coração inteiramente para Ele e deixar que Ele veja tudo que está ali dentro, aquilo que é bonito e aquilo que é feio, aquilo que faz parte de um bom caráter e aquilo que faz parte de um mau caráter, porque eu não preciso esconder absolutamente nada para Ele. Porque quando eu me esforço para esconder alguma coisa de Jesus,
eu começo a ficar desconfiado dele, eu começo a ficar distante dele, a minha comunhão com ele começa a ficar interrompida e eu vou ter sérios problemas para de fato me submeter ao senhorio dele. Mas na medida em que eu vou mostrando para ele quem de fato eu sou, na medida em que eu vou deixando que ele mexa nessas dimensões mais obscuras, escuras e profundas do meu ser, tanto mais ele poderá estar transformando as realidades difíceis que às vezes eu carrego dentro do meu coração. Por isso, a transparência para com Jesus tem a ver com a construção de um caráter autêntico, verdadeiro e profundo que reflete exatamente a beleza da vida que há em Cristo Jesus. E nós, irmãos, somos, muitas das vezes, o nosso caráter é construído sobre nossos desejos, nossas vontades, nossas paixões, nossas inclinações, quando na verdade o nosso caráter precisa ser construído como esse homem que construiu sua casa sobre a rocha, na verdade daquilo que a palavra de Deus diz sobre nós e daquilo que nós realmente e de fato somos. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa para penetrar no mais profundo do coração humano, para dividir alma e espírito, juntas e medulas, porque é a palavra de Deus que discerne aquilo que de fato vai no nosso caráter e tem a ver com a vida cristã ou não, tem a ver com aquilo que Deus quer para nós ou não. É a palavra de Deus que ilumina esses lugares mais obscuros e profundos da nossa alma e permite que esses lugares sejam iluminados pela palavra do Senhor, que tem o poder de limpar, de lavar, de transformar e de formar em nós de fato um caráter que é parecido com o caráter de Jesus Cristo. Jesus, ele sempre acolheu pecadores transparentes e sinceros. Todas aquelas pessoas que vieram para Jesus reconhecendo quem de fato elas eram, Jesus as recebeu de braços abertos. Nenhum texto das Escrituras nós temos Jesus mandando embora aqueles que vinham com um coração sincero e transparente para Ele. Aqueles que mostravam para Ele o seu caráter e diziam: Jesus, esse aqui é o meu caráter, vê o que o Senhor pode fazer com o meu caráter. Jesus nunca desprezou essas pessoas, mas Jesus sempre acolheu, sempre abraçou. Jesus sempre disse para eles: vai e não peques mais. Jesus sempre dizia para eles: os teus pecados são perdoados. Como que dizendo: olha, o teu caráter está sendo transformado, porque você teve coragem de chegar até mim. O teu caráter está sendo mudado, porque você teve a ousadia de mostrar para mim quem você de fato é. Por isso o convite que nós fazemos essa noite, para que haja completa transparência para aquilo que Jesus de fato quer que a gente seja. Agora, Jesus teve problemas sérios, quer dizer, Jesus não, os caras que vinham para ele, tinham problemas sérios com ele, quando eles vinham cheios de si, justificados de si, dizendo: eu sou o senhor da lei, eu sou doutor em teologia, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Como que dizendo: olha, eu sei, Jesus, tu não precisa me ensinar nada, eu não preciso te mostrar nada de quem eu sou, porque eu dou conta da minha vida. Quem dá conta, quem acha que dá conta da sua vida sozinho, na verdade o seu caráter já está distorcido, porque eu não dou conta de mim sozinho, você não dá conta de si sozinho, a não ser que Jesus seja o nosso auxílio para a construção de um verdadeiro caráter cristão que reflita toda a beleza da pessoa que há em Cristo Jesus. Por isso, Jesus criticou os falsos profetas, os falsos líderes, porque eles se travestiam de santos, mas por dentro eles eram completamente falsos. E Jesus disse nesse mesmo texto que nós lemos:
eu não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós falamos novas línguas. Senhor, em teu nome eu dava aula de teologia, eu era pastor, eu era diretor da faculdade Refidim, Jesus. Mas se eu não deixar que Jesus tenha o meu caráter nas suas mãos, eu corro esse sério risco de ouvir dele: eu não te conheço. Porque nós nos tornamos conhecidos de Jesus na medida em que nós somos transparentes e doamos tudo para Ele que nós temos sem reserva nenhuma. Ele não quer que a gente segure nada para nós, Ele quer que a gente entregue tudo, seja bom, seja ruim. Ele quer ter o controle completo, total da nossa vida, porque Ele sabe como é melhor para fazer conosco. Por isso os pecadores arrependidos que vinham para Jesus, reconhecendo que precisavam dele, eram esses que experimentavam transformação no seu caráter. E é isso que Jesus quer de mim, é isso que Jesus quer de cada um de nós aqui essa noite, que nós tenhamos a sinceridade suficiente de dizer: Jesus, esse sou eu. Tem coisa bonita aqui na minha vida, sim, toma para ti. Mas também tem coisa feia na minha vida. Isso também é teu, Jesus, porque só nas tuas mãos é possível que eu encontre a verdadeira transformação do meu caráter. Coisas que eu não dou conta de fazer, coisas que eu reconheço que eu não consigo fazer sozinho, mas contigo eu posso experimentar a transformação do meu caráter. E há um grande desafio em nós, de nós cultivarmos o caráter que Jesus Cristo desenvolveu. E quando eu comparo o meu caráter com o de Jesus, eu vou descobrindo que ainda preciso reconhecer muita coisa, preciso trabalhar muita coisa ainda diante dele. Por isso, o caráter cristão é uma questão de constante melhoramento. Um constante estar em obras que nunca se encerram, porque o meu caráter sempre há espaço para melhorar um pouco mais. E alguém pode dizer: mas eu melhorei muito. Eu posso dizer: mas eu já melhorei muito. Pergunte para Thaís como eu já melhorei, né? E alguém pode me responder assim: imagina então como ele era antes, né? Se hoje já está assim, imagina como era antes. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro de nós, mesmo cristãos, salvos, transformados por Jesus, Cristo habita em nós. Cristo habita em nós, a palavra de Deus diz isso. Mas também pequenos anticristos vivem no nosso coração. E esses pequenos anticristos são aquilo que nos afastam da essência, do verdadeiro caráter que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, irmãos, viver esse caráter de Cristo é vivermos os valores mais profundos que nós, como seres humanos, somos capazes de expressar. Viver o caráter de Cristo em nós é a realização mais plena do ser humano. É a manifestação da essência do próprio Deus habitando na nossa vida. É o lugar onde o divino e o humano se tocam e se tornam uma única coisa. Por isso nosso coração é solo sagrado que pertence a Deus. E quanto mais o meu coração pertencer a Deus, mais sagrado ele se torna, porque tanto mais do caráter de Cristo vem sobre a minha vida. Amém? Em nome de Jesus.